Você já imaginou descobrir que a mulher com quem você vai se casar está grávida e o filho não é seu? Foi exatamente isso que aconteceu com José. Mas o que a maioria esquece é o que ele sentiu naquele instante. José não era um homem frio. Ele amava Maria, tinha planos, sonhos, uma vida simples, mas cheia de fé. E de repente, tudo parecia desmoronar. Entre o amor e a lei, o medo e a fé, José se viu diante da maior decisão de sua vida. Naquele tempo, uma mulher grávida fora do casamento podia ser apedrejada. E José, mesmo sem entender, decidiu protegê-la, em silêncio. Planejava deixá-la em segredo, sem expor sua vergonha. Mas foi nesse silêncio que o céu falou. Em sonho, o anjo apareceu e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. E a partir daquele momento tudo mudou. José entendeu que o impossível de Deus precisava apenas de um coração disposto a confiar. José acordou com o coração acelerado. O sonho era tão vívido que ele podia ouvir a voz do anjo ecoando dentro dele. Não temas. Duas palavras que pareciam simples, mas carregavam um peso imenso. Como não temer o olhar dos outros? Como não duvidar do que não se pode provar? Mas José não discutiu com o céu, não pediu sinais nem certezas. Ele apenas acreditou. Foi até Maria e, sem exigir explicações, apenas a acolheu. Porque quem confia em Deus não precisa entender tudo, precisa apenas estar disponível. E naquele gesto silencioso, José se tornou o guardião do maior milagre da história. Enquanto o mundo esperava um homem forte de espada e poder, Deus escolheu um homem justo de coração manso e fé inabalável. O amor dele não foi feito de palavras, mas de presença. E às vezes é esse tipo de amor que sustenta os maiores planos de Deus. Os dias seguintes foram silenciosos. Maria carregava em seu ventre o Filho de Deus, e José carregava no peito o peso do que ninguém entendia. As pessoas cochichavam, os olhares se desviavam, e o carpinteiro que antes era admirado passou a ser questionado. Mas José seguia firme, não porque tinha respostas, mas porque tinha paz. A mesma paz que só existe quando a fé é maior que o medo. Enquanto ele trabalhava com as mãos, seu coração se fortalecia em silêncio. Cada martelada na madeira era uma oração disfarçada. E dentro daquela casa simples, o céu se movia em segredo. Porque é assim que Deus age, no oculto, no inesperado, no improvável. E José, o homem comum que escolheu crer no invisível, se tornava parte do milagre que mudaria o mundo. E você? Conseguiria continuar acreditando mesmo quando ninguém entende sua fé? Escreve aqui nos comentários. O que te faz continuar quando tudo parece sem sentido? O decreto do imperador ecoou em toda a terra. Todos deveriam ir até sua cidade natal para o recenseamento. E assim, José e Maria partiram para Belém. A estrada era longa, o sol impiedoso, e Maria já sentia o peso da gestação avançada. Mas José não reclamou. Com cada passo, ele sustentava o silêncio da promessa. Ele não sabia onde dormiriam, o que comeriam, nem como o parto aconteceria. Sabia apenas que Deus estava com eles. E isso bastava. Naquele caminho, José descobriu que fé não é ausência de medo, é caminhar mesmo tremendo. Que liderança não é ter todas as respostas, é cuidar, proteger e confiar. E enquanto o vento levantava a poeira da estrada, o céu observava um homem simples cumprir, em silêncio, o maior papel da história. Porque às vezes, o milagre não está em chegar ao destino, mas em não desistir no meio do caminho. Belém estava cheia. Homens e mulheres se apressavam pelas ruas, hospedarias lotadas, vozes misturadas à pressa do mundo. José batia de porta em porta, pedindo abrigo. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Não há lugar. Ele olhava para Maria, cansada, com as mãos sobre o ventre,
e o coração apertava. O medo tentava sussurrar: e se eu não conseguir? E se eu falhar? Mas mesmo cansado, José não desistiu, porque quando Deus confia algo a você, Ele também te dá força para sustentar. E no meio da recusa dos homens, José encontrou espaço no improviso. Um estábulo simples, o cheiro de palha, o frio da noite. Não era o que ele esperava, mas era o que Deus havia preparado. Ali, no silêncio da rejeição, nascia o cenário do milagre. E José, exausto e de joelhos, entendeu que até as portas fechadas fazem parte do plano de Deus. A noite era fria, mas havia algo diferente no ar. Maria sentia as dores e José, mesmo sem entender o mistério, se ajoelhou ao lado dela. Com mãos trêmulas e o coração em oração, ele testemunhou o impossível acontecer. O choro de um recém-nascido rompeu o silêncio da noite e o céu inteiro pareceu respirar. Aquele pequeno corpo envolto em panos era o Filho de Deus. E José, o homem que quase desistiu, agora o embalava nos braços. Não havia multidões, nem palácios, nem aplausos, apenas o som suave da fé que se cumpriu. José olhou para Maria e, sem precisar dizer nada, os dois sabiam. Ali estava o início de tudo. O menino que mudaria o mundo dormia sob o olhar de um pai terreno que escolheu acreditar. Se essa história tocou você, escreva "Eu escolho acreditar" nos comentários. Compartilhe essa fé, porque o mundo ainda precisa de pessoas que creem mesmo sem ver. Enquanto o menino dormia, José velava em silêncio. O som suave da respiração de Jesus era, ao mesmo tempo, consolo e responsabilidade. Ele sabia que aquele pequeno corpo carregava o infinito e que seus braços frágeis agora sustentavam o plano eterno de Deus. Quantas vezes José deve ter se perguntado: por que eu? Mas foi no cotidiano, entre o barulho das ferramentas e o cheiro da madeira, que ele encontrou a resposta. Porque Deus não escolhe os mais preparados, Ele prepara os escolhidos. José entendeu que sua missão não era entender o mistério, mas protegê-lo. Não era brilhar, mas sustentar a luz. E assim, no silêncio de Nazaré, o carpinteiro se tornou o primeiro a ensinar o Filho de Deus a andar, a falar, a viver. A grandeza de José não estava em suas palavras, mas na sua fidelidade em cada gesto simples. A noite estava calma quando José sonhou outra vez. O mesmo anjo apareceu e disse com urgência: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para o matar." O coração de José disparou. Ele acordou sem hesitar, acordou Maria e, em silêncio, preparou tudo. Não havia tempo para entender, apenas para obedecer. A fé verdadeira, às vezes, é feita de passos apressados na madrugada. Pelo deserto escuro, guiado apenas pela fé, José carregava o que o mundo ainda não sabia que precisava: a salvação. Cada passo era uma oração. Cada olhar para o menino, uma promessa renovada. E assim, o homem simples de Nazaré se tornava mais uma vez o escudo do plano divino. Porque quando Deus fala, quem ama obedece, mesmo sem saber para onde o caminho vai levar. Anos depois, o anjo voltou a falar com José: "Pode voltar, os que queriam matar o menino já morreram." E ele voltou, sem glória, sem títulos, sem reconhecimento, apenas fé. De volta a Nazaré, recomeçou a vida em silêncio. Trabalhava, ensinava, orava. E enquanto o mundo continuava sua rotina sem saber o que estava diante deles, José cumpria sua missão de forma discreta, mas eterna. Ele nunca pregou um sermão, nunca fez milagres, nunca discursou nas praças, mas viveu o maior testemunho de obediência e amor silencioso. José nos ensina que o invisível aos olhos do mundo é precioso aos olhos de Deus. Comente: "Eu quero essa fé", se você também deseja confiar mesmo quando não entende o plano. E compartilhe esse vídeo. Alguém pode precisar ouvir o que José viveu em silêncio.
O tempo passou e José envelheceu em silêncio. O menino que ele embalou agora caminhava entre os homens, e o carpinteiro de Nazaré se retirava pouco a pouco da história. Não por esquecimento, mas por missão cumprida. Ele não precisou de aplausos para ser grande. Seu nome ficou gravado na eternidade pelo simples fato de ter acreditado, porque fé não é ver o milagre acontecer, é sustentá-lo até que ele floresça. José nos lembra que Deus também age através daqueles que ninguém nota, que o amor verdadeiro se revela nas atitudes e que o silêncio às vezes fala mais alto do que 1000 palavras. E se hoje o mundo conhece Jesus, é também porque um homem comum escolheu crer no invisível e permanecer fiel até o fim. José, o homem que acreditou no impossível e ensinou o próprio céu a caminhar na terra.